Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Aline Costa, este é o MP Conecta. Hoje nós conversamos com o promotor de justiça Milen Castro, coordenador do programa Infância em Primeiro Lugar. Desenvolvido pelo MP para estimular a propositura de medidas administrativas e judiciais relativas à estruturação e ao devido funcionamento dos conselhos tutelares e de direitos. Ele vai falar sobre a situação dos conselhos na Bahia. Dr. Milen, seja muito bem-vindo. No próximo dia 1º, acontece a votação dos membros dos conselhos tutelares em todos os municípios da Bahia. O MP, como sempre, vai acompanhar o processo de escolha desses membros. Como é que funciona esse acompanhamento, doutor? Olá, Aline. O Ministério Público, como nós sabemos, tem uma entre suas atribuições o fiscal do regime democrático, e o processo de votação dos conselheiros tutelares que vai acontecer no próximo dia 1º de outubro em todo o Brasil faz parte do exercício da democracia. É uma oportunidade que a população tem de escolher os 5 conselheiros tutelares da sua cidade ou região, que são as pessoas que vão trabalhar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, aqueles que têm o primeiro contato com as situações de violação de direitos das crianças e adolescentes, que atendem famílias, que aplicam medidas protetivas. Então, são pessoas que estão a trabalhar com este segmento tão vulnerável, e tão merecedor de uma proteção integral de uma forma especial. Então, por isso que é importante que todos os eleitores, apesar de ser uma eleição facultativa, estejam participando, conhecendo quem são os candidatos, qual o perfil, porque geralmente são pessoas que já atuam na comunidade, nesta área da defesa do direito da criança e do adolescente, para que a gente possa fazer a melhor escolha e o melhor atendimento às crianças e adolescentes que sofreram violações de direitos. Doutor Milen, qual a importância dos conselhos no sistema de garantia de direitos? Em que casos, por exemplo, o conselho deve agir? Então, como eu disse, o conselho tutelar é a porta de entrada, o que significa dizer, são aqueles que têm um contato mais direto com as situações de violação de direitos infanto-juvenis. São pessoas da comunidade, escolhida pela comunidade, conhecida pela comunidade, e que obviamente sabem como o processo, a cultura, a dinâmica daquela comunidade em que eles estão inseridos. Então, cabe às pessoas que tenham conhecimento de violações de direito, dirigirem-se ao Conselho Tutelar para darem notícia de situações de violência sexual, agressões físicas, falta de cumprimento dos direitos à educação, vaga em escola, direito à saúde, um exame que não é obtido, ou qualquer situação em que a criança tenha o seu direito desrespeitado, muitas vezes pela própria família, precisa ser levado ao conhecimento do Conselho Tutelar, que faz o encaminhamento daquela situação, seja aplicando a própria medida protetiva, dentre as previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientação, encaminhamento para um tratamento quando os genitores têm situações de alcoolismo, ou de vício em substâncias entorpecentes outras, em requisição de serviços junto à administração pública, e em algumas situações encaminham para o sistema de justiça, o Ministério Público, ou o Judiciário, ou até mesmo para a situação de crimes que têm conhecimento, noticiam a delegacia de polícia para que seja investigado. Então, a atribuição do Conselho Tutelar é muito ampla, e por isso que precisa ser exercido por pessoas capacitadas, que tenham envolvimento na comunidade, porque não é só ficar aguardando dentro do Conselho Tutelar a violação chegar. É importante que os conselheiros sejam pessoas que tenham esta dinâmica de conhecer a comunidade e ir em busca das situações que estão acontecendo, trabalhem preventivamente,
por meio de palestras, entrevistas, né, contato com as escolas, com as próprias associações de bairro, no sentido de que as pessoas tenham confiança e se sintam à vontade para poder fazer essa denúncia e valorizar o trabalho do conselheiro tutelar, né, que atua em conjunto, né, e que é tão importante para que esse atendimento se dê de forma imediata, porque a gente está trabalhando com um público que precisa de uma atenção especial. Por isso que a Constituição estabelece, né, a prioridade absoluta para esse público. E quando os fatos são noticiados e não tem uma resposta imediata, essa violação se perpetua. Maravilha, doutor. Na Bahia, como é que está o funcionamento dos conselhos? Eles estão devidamente estruturados? Qual é o trabalho que o Infância em Primeiro Lugar vem fazendo para contribuir com essa estruturação? Então, o Infância em Primeiro Lugar existe desde quando os conselhos tutelares ainda estavam sendo implementados. O Ministério Público foi o órgão que deu o impulso de cobrar da administração pública em muitos municípios, quando não o fizeram automaticamente assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, a implantação desse órgão tão importante que é o Conselho Tutelar. O Ministério Público, como provocador de políticas públicas, embora não tenha como implantar os conselhos diretamente, mas tem promotores por todo o estado da Bahia atendendo, seja como titular, seja como substituto, atuou neste sentido de compelir, né, ou incentivar e, quando necessário, cobrar judicialmente a implantação de pelo menos um conselho tutelar em cada município. Todos os municípios precisam ter pelo menos um conselho tutelar, que é sempre formado por 5 membros para poder atuar na defesa do direito da criança e do adolescente. Em algumas cidades, né, seja a depender da população, né, que conforme a recomendação do CONANDA, a cada 100 mil habitantes, precisa haver um novo conselho tutelar, seja por própria escolha da administração pública, né, por uma questão estratégica, política, né, tem mais de um conselho tutelar, né, mas pelo menos cada município tem o seu conselho tutelar com 5 membros. E à medida que a administração entende interessante, né, seja por uma questão geográfica, porque tem uma determinada região que merece uma atenção especial, né, seja porque a demanda fica muito grande para que um conselho só atue, outros conselhos vão sendo implantados. Hoje nós temos, dentro dos 417 municípios da Bahia, cerca de 450 conselhos tutelares implantados. E cada um deles precisa ter 5 membros que vão ser escolhidos neste próximo 1º de outubro. Há a possibilidade de serem reconduzidos os que estão trabalhando, desde que eles tenham participado novamente do processo em todas as fases, ou virão novas pessoas trabalhar nessa atividade tão relevante para a defesa do direito da criança e do adolescente. Essa atuação do MP se dá em todos os municípios? Então, o Ministério Público, como impulsionador da implantação de políticas públicas e do seu devido funcionamento, trabalha desde a implantação do Conselho Tutelar, né, como passando pelo processo de escolha, né, nós estamos atuando desde o início, junto às comissões especiais do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão responsável por fazer essa votação, porque esse tipo de eleição, ele não acontece por meio da justiça eleitoral como as outras eleições, por isso que a gente diz que não é uma eleição oficialmente falando, mas é um processo de escolha, mas tem uma votação que é precedida em muitos municípios, a depender da legislação local, de outras etapas. Então, tem a questão da prova, né? Eles passaram por uma prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as outras legislações. Em alguns locais tem entrevista, né? Em outros locais tem um psicoteste, né? Outros há um curso que os candidatos precisam se submeter, e nós estamos como promotores e promotoras de justiça em cada um desses municípios, fiscalizando, acompanhando, orientando as comissões especiais para que haja o respeito à democracia, né, sem nenhuma violação da legislação.
O senhor fala em violação da legislação, sobre violação de direitos de crianças e adolescentes, né? Direitos humanos mesmo. E quais são os direitos mais violados atualmente? Na verdade, durante o processo de escolha dos conselhos tutelares, Aline, o que pode acontecer de violação seria violação ao respeito à democracia, que são as chamadas condutas vedadas, né? Então, exato, durante o processo, alguns candidatos podem equivocadamente, né, até em desrespeito a dos requisitos, que é a idoneidade moral, praticar alguma conduta que viole uma concorrência leal, né? Então, seria o abuso do poder econômico, né, com distribuição de bens ou com o uso de propagandas vedadas, né? Então, não se pode, por exemplo, fazer propaganda durante esse processo de escolha com carros de som, com outdoors, nem com qualquer meio que seja muito custoso para permitir que todo mundo participe. Tem o abuso do poder político, né, se utilizar os bens públicos para poder fazer campanha, e o abuso do poder religioso quando se utilizam os templos, igrejas e outros locais religiosos para que, né, se faça propaganda, porque é uma desvalorização dos candidatos que não tem aquela vinculação de fé com aquele local que está acontecendo. Então, o Ministério Público está atento para poder encaminhar a comissão especial para fazer a investigação e, se necessário, tomar alguma providência complementar. Mas com relação a vítimas, a violação de direitos mesmo das crianças e adolescentes, há alguma mais específica, mais especial, que hoje chama muito mais atenção, que tem ocorrido com mais frequência? Então, como eu disse, Aline, essas violações, elas acontecem de diversas maneiras. Desde, às vezes, um desrespeito a um direito da criança que lhe cause algum abalo emocional, né? Passando pela questão da agressão física, porque muitas pessoas ainda têm uma postura equivocada sobre como criar os filhos, entendendo que a surra é o melhor comportamento. Pela questão da violência sexual, né, que é uma das situações que mais nos deixam estarrecidos, mas que ainda tem como vítima principal a criança ou adolescente pela sua vulnerabilidade e pela falta de respeito às políticas públicas que precisam existir dentro do município. O Conselho Tutelar não é o único órgão que atua nesse sentido, é a porta de entrada na maioria dos casos, mas existe todo um sistema de garantias de direito, uma rede de órgãos, né, que trabalha o CREAS, o CRAS, as próprias secretarias todas do município, né, a delegacia, o Ministério Público, o Judiciário, né, a Defensoria Pública, diversos outros órgãos estão atuando, cada uma em sua respectiva atuação para que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados e valorizados. Ainda sobre essa questão da violação de direitos, é possível traçar um perfil das vítimas, dos agressores? A gente sabe que isso acontece o tempo inteiro, né? Todos os dias há notícias, infelizmente, há notícias sobre essas agressões, ou agressões sexuais, ou até violações de direitos com relação a agressões físicas mesmo, né? Há circunstâncias que favorecem as violações desses direitos, e quais são... É possível traçar esse perfil de vítimas e agressores? Há uma tendência a pensarmos que as pessoas com a situação econômica desfavorável são as vítimas das violações de direito, né? E esse, inclusive, era o entendimento do Código de Menores, que foi a legislação que antecedeu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora essas pessoas, por já viverem numa situação que dificulta o acesso às políticas públicas, possam ser aquelas que têm uma possibilidade de serem vítimas com mais facilidade, não são as únicas, né? Então, assim, nós às vezes pensamos que as famílias com o poder econômico não tem violações de direitos em relação aos filhos, mas o que acontece é que às vezes estas violações elas não são comunicadas, elas não chegam ao conhecimento dos órgãos, exatamente porque os violadores, protegidos pelo poder econômico ou político, né, conseguem se safar com mais facilidade, né? Mas todas as crianças e adolescentes, independente de gênero, condição econômica, né, situação social,
etnia ou qualquer outra peculiaridade, individualidade, tem seus direitos que podem vir a ser violados e precisam ser preservados, e todos estamos atentos. Eu costumo dizer, por exemplo, que nós tomamos muito conhecimento, para dar exemplo de uma situação específica, de situações de violência sexual e agressões físicas comunicadas pelas escolas públicas, né? A escola é o local em que a criança passa mais tempo, né, dentro do seu dia a dia. E é onde os professores e professoras, os educadores de uma forma geral, por terem contato constante, eles conseguem perceber alteração de comportamento, né, ou alguma mancha, né, que é por alguma violência, e comunicam ao Conselho Tutelar ou aos outros órgãos estas violações que estão acontecendo. Recebemos muito poucas notícias das escolas particulares, mas não porque aquelas crianças, aqueles adolescentes, elas não sofrem violência, e muitas vezes a violência emocional é muito mais forte dentro de uma família, de uma situação econômica, do que dentro de uma família grande, né, em que as pessoas podem se proteger, porque às vezes as escolas enxergam, né, os agressores, que são seus clientes, como alguém que não deve receber uma interferência, né? Então, há uma necessidade de nós chegarmos, né, às escolas particulares, não que isso seja uma regra, né, mas é uma predominância, porque todas as crianças, como eu disse, possuem os seus direitos, né, e eles precisam ser preservados, né? Quando ocorrem violações, estas precisam ser comunicadas, independente da condição em que a criança se encontre. Então, o olho é atento para todos os lugares, né? Exatamente. Onde é criança, onde é adolescente. Porque a obrigação de defender direitos de crianças e adolescentes não são só dos órgãos públicos, né? O próprio Estatuto da Criança, ele reforça isso. É dever da sociedade, da família, do Estado e da comunidade, né? Porque a sociedade somos todos nós, a comunidade é o local onde a criança vive, né? Defender, né? Proteger os direitos da criança e do adolescente. Essa ideia de que o que acontece em casa precisa ser resolvido dentro de casa, né? Isso precisa ser ultrapassado, porque às vezes os grandes agressores são aqueles que têm a obrigação de proteger, e cabe a todos nós estarmos atentos para que essas crianças e adolescentes, né, elas recebam a prioridade absoluta, elas recebam essa proteção especial devido ao momento que elas estão vivendo, porque tudo que acontece na infância ou na adolescência repercute durante toda a vida da pessoa. Certeza, perfeito, doutor Milen. Para finalizar, além do Infância em primeiro lugar, qual a atuação hoje das promotorias de justiça de criança e da criança e do adolescente para combater essas violações? Então, o Ministério Público possui diversos projetos dentro do seu planejamento estratégico, né? Tem o Infância em primeiro lugar, que, em outras palavras, trabalha para fortalecer os órgãos dentro do sistema de garantias de direito para assumirem as suas responsabilidades, né? Mas existe também o Tecendo Amanhã, que trabalha o direito à convivência familiar e comunitária das crianças, inclusive o fortalecimento dos serviços de acolhimento dentro do nosso estado, né? E existe o programa que trabalha com o trabalho contra o trabalho infantil, né, e no fortalecimento das crianças que estão envolvidas nesta violação. Existe o programa relacionado à defesa da saúde mental, né, e este é um direito que foi bastante violado nos últimos tempos por conta da pandemia, né, em que todos nós ficamos, de certa forma, abalados emocionalmente com as nossas perdas, né, e outras questões envolvidas, né? Existem também o programa O Medida Certa, que trabalha com o fortalecimento das medidas socioeducativas relacionadas aos adolescentes envolvidos em ato infracional. Existem várias outras atividades que estão contempladas em programas do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente e que às vezes não estão contempladas especificamente, mas estão sendo trabalhadas pelos promotores e promotoras de justiça dentro das suas
suas respectivas comarcas. O Ministério Público, como guardião da democracia, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos principais atores devido à sua própria forma de atuar, né, e à sua capilaridade por todos os municípios na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, procure o município da sua comarca. Se você tiver dificuldade de ter acesso a algum direito, tiver dificuldade de ter acesso a algum dos outros órgãos que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, ou encaminhe, né, a denúncia pelos os nossos meios sociais, né? Tem o 127, que é o acesso pelo telefone, e tem o nosso site também, que é o atendimento.mpba.mp.br. Maravilha. Doutor Milen, muito obrigado. A gente agradece imensamente sua participação aqui no MP Conecta. Obrigado, Aline. É um prazer estar sempre conversando com a comunidade. A gente precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e se sensibilizar da nossa importância como defensor dos direitos da criança e do adolescente. No MP Conecta de hoje, nós conversamos com o promotor de justiça Milen Castro, coordenador do programa Infância em Primeiro Lugar, sobre a estruturação e funcionamento dos conselhos tutelares no Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e também sobre a votação dos membros dos conselhos tutelares no próximo dia 1º de outubro. Você pode acompanhar o MP Conecta tanto no canal do MP no YouTube como no Spotify. Até a próxima! Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.